Olá, operadores do direito. Esse é o programa Conversa sobre a Controvérsia, né? Um programa que foi criado pelo Conselho da Justiça Federal para explicar aos operadores do direito as principais razões que levaram a Turma Nacional de Uniformização a decidir os temas mais impactantes no âmbito dos juizados especiais federais. E estamos recebendo hoje, estamos com a alegria de receber o juiz federal Fábio Souza, que é juiz da quarta turma recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, um dos integrantes da TNU e que foi o relator do tema 378, um tema que realmente gerou muita controvérsia no âmbito dos juizados especiais federais, não é mesmo, doutor Fábio? Estamos aqui hoje para que o senhor possa nos explicar quais foram as razões que levaram a TNU a decidir o tema 378 da forma como ele foi decidido. Olá, doutor Daniel Machado da Rocha. É um prazer estar aqui no programa Conversa sobre a Controvérsia. De fato, essa foi uma temática muito difícil e um debate muito intenso, porque envolve aqui uma questão bastante sensível, né, que é a proteção das pessoas com deficiência e, sobretudo, aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade social e que estão, portanto, postulando um benefício de prestação continuada. Por isso, a Turma Nacional decidiu, inclusive, afetar essa controvérsia, né, como representativa aqui, para que a gente pudesse, então, analisar como deve ser analisada a deficiência nos casos em que, discutindo o direito ao benefício de prestação continuada, se está diante de uma pessoa com visão monocular. Esse debate, doutor Daniel, ele surge muito em razão da controvérsia existente entre turmas recursais sobre os efeitos da legislação que trata especificamente da visão monocular, mais especificamente a Lei 14.126 de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência. A lei diz o seguinte, né, que fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A partir do momento em que a lei estabelece essa vinculação da condição de pessoa com deficiência à condição de pessoa com visão monocular, surge uma controvérsia, que é a seguinte: para que você consiga demonstrar a existência de deficiência, basta o diagnóstico da visão monocular ou, mesmo diante desse diagnóstico, é necessário fazer uma avaliação biopsicossocial. Algumas turmas recursais falavam e falam que basta o diagnóstico de visão monocular e isso já seria suficiente para caracterizar a deficiência. Outras dizem que a partir do diagnóstico, é necessário fazer uma avaliação biopsicossocial para se definir se aquela pessoa tem ou não uma deficiência. Essa foi, então, a controvérsia com a qual se deparou a Turma Nacional. Para resolver essa questão, doutor Daniel, o que aconteceu foi que, antes de mais nada, a turma teve que discutir o que seria a deficiência, né? Qual é o conceito jurídico de deficiência e bem como o que seria uma avaliação biopsicossocial. Ao discutir o conceito de deficiência, a Turma Nacional identificou que o elemento central desse conceito é a desigualdade de oportunidade. Aqui eu já vejo como uma grande contribuição para o debate esse tema, esse julgamento da TNU. Por quê? Para a gente é muito importante a gente trazer para o aspecto prático algo que na teoria a gente já até conseguiu assimilar bem, que é a distinção entre incapacidade e deficiência. Né? A gente consegue, eu acho que hoje poucas pessoas vão dizer que incapacidade e deficiência, invalidez e deficiência são a mesma coisa, mas o problema é como você operacionalizar essa distinção. Então, é muito importante, e a Turma Nacional, nesse julgamento, deixou bastante claro que, mesmo para fins de benefício de prestação continuada, não se exige uma incapacidade, ou seja, uma impossibilidade da pessoa trabalhar. Não é isso. Né? O conceito de deficiência vai dizer que a pessoa ela
vai participar da vida social com uma situação de desigualdade de chances, desigualdade de oportunidades. Isso não é uma novidade, isso vem desde a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, uma norma que, aliás, tem status normativo de emenda constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, porque é um tratado sobre direitos humanos, aprovado com sistemática qualificada, e que diz o que é deficiência. Vai dizer que deficiência é um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, associado a barreiras de diversas espécies, coloca o indivíduo em uma situação de desigualdade de chances, desigualdade de oportunidades, de participação plena e efetiva na vida social. Isso significa o seguinte, que a pessoa pode ter um impedimento de natureza física, não movimenta as pernas, não movimenta o braço, ou não tem um dos braços, ou pode ser um impedimento de natureza mental ou intelectual, ou um impedimento sensorial, como a perda da audição, a perda da visão, seja uma perda total, seja parcial. Então, um impedimento sensorial. A pessoa que tem visão monocular tem um impedimento sensorial. Agora, a questão não é todo impedimento que gera a deficiência. Primeira coisa, eu posso ter um impedimento e eu tenho que verificar se esse impedimento coloca o indivíduo em uma situação de desigualdade de chances, desigualdade de oportunidades. Por quê? Porque o impedimento é associado a barreiras. Barreiras que nós encontramos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Barreiras comportamentais, barreiras no campo do transporte, da comunicação, da tecnologia. Então, uma pessoa que tem um impedimento, e quando eu associo esse impedimento à barreira, eu preciso verificar o que acontece. Primeiro, não é necessário que isso gere invalidez. Não é necessário que isso gere incapacidade. Não é necessário. Mas o que é necessário é que esse impedimento coloque essa pessoa em uma situação de desvantagem em relação a outras pessoas. Para ela exercer e participar da vida social, ela enfrenta desafios adicionais, desafios extraordinários. Ela tem menos oportunidades, menos chances. Para se aferir essa necessidade, essa desigualdade de chances, não basta uma perícia médica. Eu preciso de uma avaliação biopsicossocial. O médico vai ver muito bem qual é o impedimento, mas os impactos desse impedimento na participação social dependem de uma visão mais ampla, de uma visão multiprofissional, interdisciplinar. Por isso que a legislação determina que seja feita uma avaliação biopsicossocial, que na prática hoje é feita com uma análise conjunta. Esse conjunta não precisa ser simultânea, mas é uma análise por dois profissionais, um médico e um assistente social. Esse assistente social tem por função principal avaliar os impactos desse impedimento nessa participação da pessoa na sociedade. Então, o que foi discutido pela Turma Nacional de Uniformização? Se uma pessoa com visão monocular precisaria passar por essa avaliação biopsicossocial. E a conclusão da Turma Nacional foi que sim, era necessário. O simples diagnóstico de visão monocular não é suficiente, porque e aí um ponto interessante, o Conselho Federal de Medicina foi chamado a se manifestar nesse processo, e a manifestação dele foi esclarecedora, dizendo que há um espectro muito grande de visões monoculares. A situação de uma pessoa muda muito em relação à outra. Então, apesar de serem chamados de os dois de pessoas com visão monoculares, a verdade é que você pode ter quadros completamente diferentes entre essas pessoas. Por isso, você precisa de uma avaliação individual de como aquela visão monocular vai impactar a realidade daquela pessoa. Então, a Turma Nacional chegou à conclusão de que era necessária essa avaliação biopsicossocial na definição da condição de pessoa com deficiência, mesmo com visão monocular. Até porque, eu já vou dizer qual foi a tese firmada pela TNU, mas até por uma questão óbvia, né? Porque imagine só, uma pessoa hoje que tem cegueira bilateral, ela precisa passar por avaliação biopsicossocial. O legislador, ele, ao classificar a visão monocular como deficiência, no entendimento da TNU, não quis dizer que o simples diagnóstico já seria suficiente, mas sim que você não poderia descartar a possibilidade de caracterização da deficiência
com a visão monocular, que era um grande problema, né? Uma pessoa com visão monocular poderia chegar numa situação em que o juiz ou até o INSS, não, visão monocular não é deficiência. Isso não pode, isso está errado. Eu preciso fazer a avaliação biopsicossocial e entender, naquele caso, como essa visão com essa restrição impacta a vida da pessoa. Então, não por outro motivo, a Turma Nacional acabou fixando a seguinte tese. Veja só, isso é uma tese em resposta ao tema 378. Na análise do direito ao benefício de prestação continuada, a caracterização da deficiência da pessoa com visão monocular exige a avaliação biopsicossocial, sendo insuficientes o diagnóstico do impedimento visual ou a perícia exclusivamente médica. Então, em conclusão, apenas para esclarecer um ponto final dessa tese, o que nós temos é o seguinte: precisamos de uma avaliação médica que vai constatar o impedimento e precisamos de uma avaliação feita por um assistente social que vai indicar como esse impedimento gera desigualdade de chances, desigualdade de oportunidades na participação da pessoa na vida social. A TNU, e esse é um ponto muito importante, não está dizendo que necessariamente tem que ser usado o instrumento do INSS de avaliação biopsicossocial. Isso não está dito na tese. É, naturalmente, o caminho mais adequado, mas isso não está expresso na tese. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma avaliação médica junto com outros elementos trazidos por informações sociais, aproveitando algum ponto da análise do assistente social da questão da miserabilidade, para se chegar a essa conclusão, talvez. Isso não foi um ponto discutido pela Turma Nacional de Uniformização. O que foi discutido é que é necessária a avaliação biopsicossocial, não dá para ficar só com o diagnóstico, tampouco só com uma perícia médica. Muito obrigado, doutor Fábio. Realmente essa era uma questão muito polêmica e muito relevante, porque nós tínhamos, além desses aspectos, né, clínicos em avaliação, também a questão do fato de a Lei 14.126 ser uma lei posterior, né, que é a lei, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí sempre tem aquele debate hermenêutico se a lei posterior, né, revoga a lei anterior, né, ou se seria possível estabelecer uma relação de especialidade, portanto, a lei posterior geral não revoga a lei anterior especial. Então, realmente foi uma matéria de extraordinária relevância, não só jurídica, mas também social, tendo em vista que, segundo a TNU, nos termos da tese fixada no tema 378, o estabelecimento da visão monocular não gera uma presunção de que o requisito para a concessão do benefício de prestação continuada, no caso da pessoa com deficiência, foi atendido apenas pelo diagnóstico, né, de visão monocular, sendo necessário também que a pessoa se submeta a essa avaliação biopsicossocial, da mesma forma que os outros casos que são submetidos ao INSS na busca do benefício assistencial. Muito obrigado, doutor Fábio, realmente foi um tema muito, muito instigante, muito esclarecedor, e esperamos, então, revê-lo aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Daniel. Conte sempre comigo.